denominei esta apresentação de Os SIG e o Pensamento Espacial nos Manuais Escolares de Geografia, uma comparação internacional, e no fundo aqui é uma síntese, eu vou tentar sintetizar o máximo possível do projeto de pós-doc que eu fiz durante alguns anos aqui no CITSEM e também no CEGOT, e portanto isto era um bocadinho meio-meio, não é? E digamos que são algumas das conclusões, obviamente que eu faço aqui uma síntese, um sumariar muito grande, mas que de alguns pontos ele vai ligar com os assuntos de alguns dos colegas, e eu acho que é aí que está o interesse até desta discussão. Como enquadramento teórico, eu comecei exatamente por referir que a questão do pensamento espacial, esse foi, digamos, o grande ponto que eu comecei a trabalhar quando eu queria trabalhar os manuais escolares. O meu foco não era as tecnologias, o meu foco não era os SIG, o meu foco era o pensamento espacial, e só depois é que eu cheguei aos SIG mais tarde. Isso foi todo um processo. Mas digamos que o pensamento espacial entendido, obviamente que de autores para autores podemos ter várias definições, várias interpretações, mas de um modo geral é mais ou menos consensual que o pensamento espacial vai exigir o domínio de conceitos espaciais, vai exigir muitas vezes a utilização de determinadas formas de representação gráfica e vai também exigir um determinado processo cognitivo. Digamos que esta foi a estruturação básica da investigação, que no fundo tinha aqui um ponto, primeiro, que era o pensamento espacial, spatial thinking, no ensino da geografia. Eu tentei muitas vezes, propositadamente, muitas vezes eu não traduzo o spatial thinking, porque muitas vezes pensamento espacial, quando lê-se literatura do Brasil, muitas vezes eles vão traduzir por outras coisas e, portanto, eu tenho alguma dificuldade e muitas vezes eu prefiro utilizar a designação em inglês e pronto. Mas isto é discutível, depois existe o pensamento espacial crítico, etc. E, portanto, acho que é o mais consensual. Obviamente que eu tentei ver esta questão do pensamento espacial ao nível dos manuais escolares de geografia, e aí eu tinha a ambição de ver vários países, de comparar vários países. Confesso que aí eu fui um bocadinho ambiciosa, não é? E, portanto, eu aí acabei por ir comparar vários países. Onde é que eu cheguei aos SIG? Inicialmente não fazia parte do meu projeto, não é? Não fazia parte, mas depois na segunda parte do projeto, não é? Foi 6 anos, não é? 3 anos mais 3, e, portanto, na segunda parte, eu integrei aqui os SIG, os GIS no ensino da geografia, porque eu comecei a chegar à conclusão que as atividades dos manuais escolares que mais desenvolviam pensamento espacial num nível mais elevado, e eu vou já chegar aí à frente, muitas vezes elas sugeriam atividades com plataformas SIG, fosse um WebSIG, fosse um SIG convencional, e, portanto, aí eu tive uma necessidade de reformular todo o projeto de investigação e colocar aí a questão dos SIG. Daí eu dizer que os SIG não era inicialmente o meu objeto de estudo, nem a tecnologias da educação, mas depois eu tive que obrigatoriamente integrar. Digamos que esta foi assim a estruturação base. Qual taxonomia que eu ia utilizar para analisar os manuais escolares? Como é que eles iam desenvolver o pensamento espacial? E depois de ler várias coisas, obviamente que eu cheguei à conclusão que eu ia ter que analisar não o manual escolar em si, mas as atividades práticas, não é? Portanto, o objetivo a partir dali passou a ser analisar as atividades práticas, e fui utilizar inicialmente a taxonomia do pensamento espacial de Joey Bednarz. Obviamente que existem outras, está bem, outras taxonomias de pensamento espacial, mas muitas vezes elas não têm a forma de representação. Isto do início apaixonou-me um bocadinho, porque diferentes autores notava-se que ali a questão do pensamento espacial não era um conceito completamente estabilizado do ponto de vista teórico, e, portanto, eu tive ali todo o processo de tentar escolher uma taxonomia, mas digamos que esta de Joey Bednarz, e a professora Sarah Bednarz é uma das principais referências nesta área a nível mundial, e eu acho que ela era interessante para analisar. E, portanto, ela basicamente é um modelo tridimensional em que nós classificamos a atividade, o nível de conceito espacial que vai utilizar, desde o mais simples ao mais complexo, se utiliza ou não utiliza forma de representação e que tipo de processo cognitivo tem. Input, processing, output, desde o mais simples ao mais complexo, e vai mostrando os diferentes exemplos. E era com estes exemplos, com estas nomenclaturas, que eu ia ter que classificar atividade por atividade.
Pronto, eu ainda continuo a ser uma apaixonada por este modelo, mas depois eu encontrei uma simplificação dele que eu passei a utilizar. Mas já lá vamos. E, portanto, isto foi demorando bastante tempo, isto não é assim 15 dias, isto foi demorando, não foi assim tão linear na minha mente. Eu decidi colocar aqui uma expressão que eu acho que é importante, que muitas vezes há uma crítica que se utiliza o SIG no ensino quase que de forma acrítica, ou seja, vamos utilizar SIG porque sim, e cada vez mais sublinha-se que há uma falta de atenção à inteligência espacial no sistema de ensino, ou seja, é importante utilizar os SIG, mas não per si, é importante no sentido de desenvolver um pensamento espacial, um pensamento crítico, aliado à resolução de problemas, ou seja, vai ser muito mais, digamos, um instrumento para eu trabalhar, para eu colocar os alunos a resolver os problemas, é muito mais uma ferramenta do que um conteúdo em si e, portanto, embora os manuais escolares tenham as duas vertentes, e as duas vertentes são importantes, mas vai ser muito nesse sentido. Eu depois encontrei uma simplificação um bocadinho do modelo anterior, que basicamente simplificava um bocadinho, dizendo que se não tiver um conceito espacial ou uma forma de representação não tem pensamento espacial e, portanto, simplificou aquela taxonomia. Estes autores fizeram uma simplificação. Portanto, passámos de ter de 24 níveis de pensamento espacial para apenas 9, e, portanto, isto simplificou-me imenso o trabalho. E aqui apenas uma expressão, alguns autores continuam a sublinhar que há uma falta de pesquisa destas questões ao nível do pensamento espacial, embora eu acho que nos últimos anos já tenha aparecido bastantes coisas, pelo menos no meu ponto de vista, tem. Então, os objetivos desta pesquisa foram, por um lado, comparar a forma como os manuais escolares de geografia desenvolveram o pensamento espacial em diferentes países, e eu vou já explicar como é que eu selecionei os países, e analisar os SIG, como é que os SIG são apresentados nos manuais escolares como um recurso para o desenvolvimento do pensamento espacial. Digamos que este segundo objetivo depois emergiu de todo o trabalho. Eu coloquei aqui um bocadinho o roadmap, ou seja, o percurso que eu fui seguindo, tal como eu estava a dizer, não foi assim linear, não foi uma coisa de chegar ali, bom, o meu percurso de investigação vai ser esse, não, ele foi-se construindo aos poucos. Ele começou com a estadia no George Eckert Institute, que é um Instituto Internacional de Pesquisa de Manuais Escolares, em que eu fui para lá e basicamente eu ainda não sabia exatamente o que é que eu queria fazer, mas eu estava encantada com estar num instituto com tantos manuais escolares de geografia de todo o mundo e, portanto, acho que tive ali uma fase de encantamento, em que eu basicamente passei semanas só a desfolhar manuais escolares. E depois, no meio disso, eu cheguei à conclusão que queria analisar a questão do pensamento espacial, mas obviamente que ainda não tinha aquilo tudo estruturado. E então eu voltei para Portugal e tive um período de tempo a fazer leituras, escrita do quadro teórico, metodológico da pesquisa, ou seja, eu tive a estruturar a pesquisa do ponto de vista teórico, tinha que ler muita coisa, obviamente, e também do ponto de vista metodológico. Obviamente que esta primeira estadia foi fundamental, porque eu sem estar muito tempo a desfolhar manuais escolares de muitos países, eu não conseguia desenhar o meu quadro metodológico exatamente como eu queria. Portanto, digamos que foi um percurso de investigação. E depois que eu desenhei, eu voltei lá para digitalizar aqueles que eu efetivamente queria. Pronto, e aí já foi muito mais estruturado, eu quero estes países, eu quero estes anos e tive que digitalizar aquilo tudo. Depois fiz o processo de análise desses manuais escolares, que eu vou já mostrar, que obviamente as línguas que eu dominava, eu analisava as atividades práticas, não é? Aquelas que eu não dominava, obviamente, tinha que passar a tradutores, que traduziam normalmente para inglês, e depois eu fazia a classificação. E depois escrita de conclusões, digamos que este foi o processo. Aqui tem um bocadinho a parte do processo metodológico, ou seja, eu analisei 45 manuais escolares de 25 países, eu tentei ver os que tinha dentro da biblioteca do George Eckert Institute dos últimos 5 anos, mais ou menos, também para não ir coisas muito antigas. Havia muitos países que tinham, mas eram manuais muito antigos e, portanto, eu não conseguia aceder a muito recentes e, portanto, esses eliminei logo. Analisei 22 manuais que correspondem a idades dos 10 aos 13 anos. Eles fazem esta divisão em Sekundarstufe 1 e 2, e porque está na Alemanha e faziam uma divisão pelos níveis de ensino da Alemanha, não é? E, portanto, é essa divisão e eu respeitei. E 21 destinado dos 14 aos 17, digamos que aqui do 5º até ao 7º ano, não é? E ali do 8º até ao 12º, mais ou menos essa a divisão internacional, não é?
e 2 manuais que eu não consegui encontrar o nível de ensino. E então, neste gráfico, eu tenho quantas atividades é que cada um destes manuais tinha. Havia manuais que tinham pouquíssimas atividades, mas havia manuais que tinham mais de 200 atividades. Ou seja, eu acho que inicialmente eu não tinha noção da quantidade de trabalho que aquilo ia me dar, não é? Só quando eu me vi com uma quantidade imensa de atividades, muitas eu conseguia ler automaticamente a língua, muitas eu tive que traduzir e depois para cada uma delas ter que classificar o nível de pensamento espacial, digamos que esse foi o grosso do trabalho, não é? E para isso, eu só consegui fazer isso, eu tive que construir uma base de dados em FileMaker, não é? E no fundo eu fui colocando todas as imagens de todas as atividadezinhas que eu fui digitalizando e depois a sua classificação quanto ao nível do pensamento espacial, ou seja, ao nível do tipo de conceito, tipo de formas de representação e tipo de processo cognitivo. Digamos que isto foi a parte mais digamos, trabalhosa do trabalho, passa a redundância. Relativamente aos resultados, eu vou tentar ser muito breve. Tenho aqui o gráfico que mostra os diferentes manuais escolares, as atividades desde as mais simples às mais complexas. Obviamente que dominam a maior parte das atividades dos manuais escolares, elas são de um nível muito, muito simples, ou seja, muito simples no sentido de desenvolver um pensamento espacial nos alunos, ou seja, ou perguntam conceitos espaciais muito simples, ou nem pedem formas de representação, têm um processo cognitivo muito simples, indica, refere, não é? Obviamente que nos manuais escolares de níveis mais básicos, isto é compreensível. Quando nós vamos para manuais de ensino secundário, aí já é um bocadinho mais problemático. Obviamente que existem alguns países que já temos algumas atividades que desenvolvem num nível mais avançado. Eu particularizei aqui a vermelho atividades com SIG, são muito pouquinhas, aparecem em alguns manuais, mas são muito pouquinhas, está bem? Mas eu decidi colocar aqui o giz a vermelho também para ter essa noção, mas elas muitas vezes vão coincidir com as atividades de nível mais avançado de pensamento espacial. Essa que é a principal conclusão, digamos assim. Eu vou passar isto assim muito rápido, que são os diferentes níveis de pensamento espacial, com alguns exemplos. Digamos que as SPI, digamos que são as Simple Primitive Input, digamos que são aquelas mais simples, que tenham os conceitos mais simples. Eles vai utilizar um nível de processamento cognitivo do modo mais básico. Tenho aqui alguns exemplos e, no fundo, estas são as atividades práticas que, além de conterem uma ferramenta de representação, têm um conceito de espaço do tipo Special Primitives e exigem um raciocínio cognitivo de nível input, portanto, o mais simples possível. Dentro das atividades capazes de desenvolvimento do pensamento espacial dos alunos, é o tipo que desenvolve no nível mais básico e no nível mais baixo. Digamos que estas eram mais frequentes e tenho aqui alguns exemplos. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso dar o PowerPoint, não tem problema nenhum. As do nível a seguir, com a diferença que elas já são básicas, mas são de nível processing, ou seja, já se pede aos alunos para explicar o porquê, tentar um bocadinho de explicação, e tenho aqui também alguns exemplos de manuais escolares. As de nível mais básico, com o nível output, obviamente que não tenho exemplos, porque se elas são muito simples não vamos exigir um processo cognitivo de avaliar, julgar, etc. E, portanto, não tenho exemplos. As de nível médio, e depois elas vão crescendo no nível cada vez mais avançado de pensamento espacial. E quando nós chegamos aos níveis mais avançados, nós já começamos a ver aqui um Google Earth, nós já começamos a ver os próprios manuais escolares a integrarem estas tecnologias e, à medida que vai desenvolvendo, no nível mais avançado, nós temos quase sempre a resolução de problemas, ou seja, normalmente manuais escolares como este do Reino Unido, em que pede-se aos alunos para resolver um problema muito simples, tipo numa cidade onde será a localização ideal de um shopping, e o aluno vai ter que dar a resposta, mas utilizando um SIG, não é? E, portanto, digamos que o manual escolar aí propõe atividades que vão desenvolver um pensamento espacial no nível mais avançado possível, e aí muitas vezes vai entrar a tecnologia. Pronto. Aqui eu tentei, aqui foi os manuais, os que só falavam de SIG do ponto de vista teórico, eram muito pouquinhos, dizer o que é um SIG. Os que só apresentavam os SIG nas atividades práticas, um grande número deles falava de SIG não só do ponto de vista teórico, de explicar o que é um SIG, como também os incorporava do ponto de vista prático, eu acho que do ponto de vista é o ideal, não é?
Aqui alguns exemplos dos SIG, como é que eles entravam nos manuais escolares, os mais interessantes, e eu já estou a terminar. Aqui é o manual dos Estados Unidos, em que basicamente explicava muito o que é um SIG e explicavam aquilo detalhadamente. Aqui também o manual, aqui também outro dos Estados Unidos, onde já se apresenta algumas plataformas. Aqui o manual escolar alemão, que eu acho que para mim era os mais interessantes, porque as próprias editoras desenvolviam uma plataforma de GIS adaptado não só aos programas, como também à própria língua. Obviamente que as nossas editoras nos últimos tempos já têm feito um grande esforço nesse sentido, mas as plataformas que apresentam ainda são coisas muito simples e aqui realmente houve um esforço muito grande pelas editoras de realmente construir plataformas de WebSig só da editora, adaptadas aos conteúdos programáticos e à língua, e digamos que isto é um bocadinho o sonho, era isto um bocadinho que eu queria ver em Portugal e portanto digamos que este era o exemplo que eu mais gostei. Aqui o manual austríaco, que normalmente iam buscar plataformas de WebSig, que normalmente nós temos abertos, e alguns manuais do Reino Unido, onde estavam muito focados mais em propor a resolução de problemas, em que os alunos têm que resolver os problemas recorrendo a SIG, no fundo. Digamos que estas foram as principais conclusões. Eu aqui não vou abordar, mas eu também analisei como é que estes SIG iam entrando nos programas, obviamente, para ver se nos manuais escolares e nos programas, mas eu isto ainda estou a desenvolver mais e digamos que não é o foco, daqui só mesmo essa referência. Pontos para reflexão. Por um lado, praticamente todos os manuais escolares dos países analisados, independentemente de serem de nível básico ou secundário, têm uma capacidade muito baixa de desenvolverem o special thinking nos alunos, apesar de existirem alguns casos de manuais mais capazes de desenvolver este tipo de pensamento nos alunos, na verdade, a grande maioria dos manuais não o consegue fazer de forma eficaz. O desafio está em fazer com que os manuais escolares de geografia incorporem mais atividades que desenvolvam o pensamento espacial nos níveis mais avançados possíveis, tendo em atenção o escalão etário dos alunos. Tendo em atenção que os manuais escolares determinam grandemente o que se faz em sala de aula, será pertinente cada vez mais surgirem atividades práticas consigo ou contigo, de um modo mais geral, o que já é, aliás, em Portugal, solicitado pelas próprias aprendizagens essenciais da geografia. Será um bocadinho esse sentido. Desafios para a investigação futura. O que é que eu quero futuramente trabalhar ainda nesta área? Analisar esta temática do pensamento espacial e dos SIG, obviamente, nos manuais escolares que vão sendo publicados em novos programas, mas sempre em diferentes países, ou seja, eu tenho sempre a curiosidade de ver outros países e não só Portugal. Tentar estabelecer uma pesquisa que faça a ponte entre os conceitos teóricos de pensamento espacial e de conhecimento poderoso em geografia, ou seja, eu ainda estou neste processo de tentar casar estes dois conceitos teóricos, que eles para mim ainda não estão bem casados e eu ainda estou neste processo de tentá-los, pelo menos na minha mente, que eles façam sentido juntos e, finalmente, analisar como, na prática, os professores e os alunos usam estas tecnologias na sala de aula. Digamos que isto é um objetivo mais geral, não é? E, portanto, digamos que é um bocadinho isso. Obrigado pela atenção.